5 horas, mas eu queria que você tentasse explicar pra gente de uma forma um pouco mais reduzida do que essas 35 horas, mas essa briga constante entre capitalismo e socialismo, eles se equivalem ou não tem nada a ver uma coisa com outra, as pessoas confundem? Ou é capitalismo, ou é socialismo, ou é real isso? Não entendi a pergunta. O que é... Se capitalismo e socialismo são opostos... São opostos. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? São opostos. São opostos mesmo. Qual é a definição de cada um? Então, o capitalismo, ele foi uma evolução natural do comércio. Então, para a gente entender o capitalismo, que é o que eu faço no curso, eu volto lá para trás, desde a Idade da Pedra, onde existia um pequeno comércio incipiente, o quê? De troca? Pouquíssima produtividade, que apenas havia um troca, o escambo ou qualquer coisa do tipo. Tá. E como a vida era muito difícil, então até por isso que existia um papel muito separado da mulher e do homem, porque a vida é muito difícil, você morre de resfriado, o homem precisava sair para caçar e a mulher cuidava dos filhos e da casa, da caverna, da cabana, qualquer coisa assim. Então, você precisa entender que a gente veio disso e que a sociedade demorou muitos séculos para evoluir até o que a gente tem hoje. E aí foi vindo outras civilizações, foram aprendendo a fazer comércio. Então, você pega os fenícios, por exemplo. Os fenícios, a civilização fenícia fica onde hoje é o Líbano. Tá. Líbano, Síria, mais ou menos. E eles é uma terra que não é fértil, não é um lugar assim fácil, é uma terra pequena. Só que eles se transformaram numa civilização muito importante por causa do comércio. Começaram a fazer conquistas ali pelo mar Mediterrâneo e foram entendendo que eles precisavam dominar a navegação e o comércio. E assim eles enriqueceram. Isso aconteceu na Mesopotâmia, aconteceu no Egito, aconteceu em outros locais e os portos, as regiões portuárias, as cidades portuárias acabavam crescendo muito por causa desse comércio. E assim você ia desenvolvendo aqueles locais, mas com uma produtividade ainda muito pequena. Então, a riqueza do mundo ela era perto de zero até 1800. Porque a produtividade era pequena, você não conseguia produzir em massa. Então, os consumidores eram só a classe nobre, só os aristocratas, só o pessoal ligado a monarquias. Mas já tinha agricultura? Já tinha agricultura, mas imagina que você não tinha ferramentas ou você tinha ferramentas muito incipientes. Não tinha como produzir para muita gente. Exato, você não conseguia. As ferramentas que foram desenvolvidas no meio da Idade Média melhorou a produtividade do que eles tinham, mas assim, você melhorar a produtividade de algo muito pequeno, a diferença não é tão grande. Na Idade Média, você tinha uma situação em que as terras eram distribuídas pelo rei. Então, você tinha o rei distribuindo para os nobres. E os nobres faziam a proteção militar, né, do rei. Você tinha os servos. E aí, esses servos faziam a produção e entregavam a maior parte dessa produção para o monarca. E aí, se eles quisessem usar o moinho, que era do monarca, eles tinham que pagar por isso em produção. Então, imagina que praticamente todo mundo passava fome ou tinha uma vida assim, extremamente difícil. Você não tinha acesso à medicação, você não tinha tecnologia nem conhecimento para esse desenvolvimento, né? E aí, passado esse tempo, você foi para o mercantilismo ali a partir do século XV, onde já tinha havido um desenvolvimento maior pelo comércio, só que existia uma cabeça protecionista, que infelizmente muitos políticos têm essa cabeça até hoje, achando que economia é jogo de soma zero. Então, eles acreditavam que você pegar roupas produzidas na Índia era ruim, porque a Inglaterra iria ficar mais pobre por causa disso. Só que, na verdade, não é assim que funciona. A economia não é um bolo único. A riqueza não é um bolo único que você divide, você só vai mudando de mãos. O pessoal entendia que se eu estou deixando outro país forte, eu estou ficando pobre. Isso. Existe esse entendimento até hoje, infelizmente, que é um entendimento marxista, inclusive, errado, porque aí não é questão de opinião, são fatos. Então, eu ganhar dinheiro não vai deixar você mais pobre e vice-versa. A gente constrói riqueza, né? Riqueza é infinita de ser gerada. Então, você pode ir gerando riqueza infinita. Os recursos naturais não são infinitos. Certo. Mas a riqueza é possível de ser gerada infinitamente porque você vai transformando a maneira que você utiliza esses recursos. Então, se você pega o Elon Musk, por exemplo, o Jeff Bezos e outros bilionários que estão indo para o espaço, existe possibilidade de exploração de recursos naturais desses locais. Ou seja, isso só é possível porque existe dinheiro para isso. Exato. E o Elon Musk conseguiu hoje fazer uma viagem espacial cair de preço acho que 10 vezes, uma coisa assim. Então, esse entendimento dos mercantilistas de que havia
a economia era jogo de soma zero, fazia com que eles acreditassem que o país só seria rico se ele acumulasse metais. Então ele ia para outros locais para tirar os metais daquele lugar e guardar, porque ele achava que isso que era o que faria a diferença para eles serem ricos. Conforme o tempo foi passando, alguns... Mas foi em algum momento isso mesmo? Nunca, a riqueza nunca foi sobre isso. Só que esse era o entendimento do que eles tinham naquela época. E o que adianta você ter um monte de ouro se você não tem o que fazer com ele? Você guarda ele lá no cofre e aí? Como é que você gerou riqueza com isso? Não é assim que você gera riqueza. E aí começaram a aparecer alguns teóricos, né, alguns filósofos, economistas que prestaram atenção nessas coisas. Então, David Hume, os fisiocratas, depois o Adam Smith, que foi o primeiro a entender de fato o que era aquele fenômeno que estava acontecendo. E aí veio a Revolução Industrial ali a partir de 1800, alguma coisa. Pouco antes de 1800, mas 1800 é um número redondo para a gente lembrar. A Revolução Industrial foi uma forma não homogênea de as coisas começarem a acontecer de forma a massificar a produção. Então, as pessoas saíram voluntariamente do campo e começaram a ir para as fábricas porque a fábrica estava pagando mais. Então, a opção do cara era ficar no campo morrendo de fome ou tentar a vida nas cidades. Então, as cidades foram sendo construídas de forma desordenada. Não foi um movimento homogêneo, simples, fácil, tranquilo. Não foi uma transição tranquila. Mas foi muito importante porque a partir da Revolução Industrial, pela primeira vez na história, o trabalhador também se tornava consumidor dos produtos que eram fabricados nas outras fábricas. E esse era o objetivo principal. Porque antes o agricultor, ele não era um consumidor, ele comia uma parte do que ele produzia. Do que ele produzia, e ele tinha... Existia um pouco de comércio dos excedentes, mas o excedente era muito pouco e o comércio era muito pequeno. Entendi. Ele não tinha acesso, por exemplo, hoje você vai no supermercado, você consegue comprar um salmão da Noruega. Exato. Você consegue comprar um queijo da era França. Muito restrito que ele conseguia comprar. Exato. E aí você tem... O Brasil acaba ficando um pouco mal acostumado à nossa ideia, porque aqui você consegue ter tudo muito fértil. Você produz muita coisa no Brasil. Você produz gado, você produz... a agricultura aqui é muito forte, então a gente tem muita fruta, muita... Agora pega um país, sei lá, Estônia. Tipo, é um país desse tamanho, num lugar frio pra caramba. Como que você vai crescer se você não produzir e não fizer comércio internacional? E a partir desse entendimento, os países que foram abrindo os seus comércios e entendendo que era mais importante fazer esse capitalismo de livre mercado, foram os que ascenderam mais. A própria Estônia, que eu dei aqui como exemplo, é um excelente exemplo, que eu até conto a história inteira no meu curso, que eles foram Estado soviético forçado por 51 anos. A União Soviética, a Rússia, né, invadiu os países do leste europeu a primeira vez, aí vieram os nazistas, ficaram 4, 5 anos, e depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos voltaram e ocuparam por mais 46 anos. Quando acabou a União Soviética em 91, e a cortina de ferro foi levantada, esses países estavam completamente dependentes da economia da Rússia, quebrados, com a tecnologia atrasada em relação ao Ocidente, né, Europa Ocidental, Estados Unidos. E aí o que a Estônia fez? Elegeram um primeiro-ministro bem oposto ao que era o modelo soviético, que era o Mart Laar. Ele está vivo ainda, discípulo do Milton Friedman, e ele começou a liberalizar a economia, mas não só isso, a fortalecer as instituições. Não adianta você só abrir o mercado se você não tem instituições fortes, porque aí você não tem lei que puna, que coíba a corrupção. Ele precisou fazer reforma monetária, precisou fazer reforma nas legislações. E com isso, rapidamente eles se transformaram num dos países mais ricos da Europa. O PIB per capita deles é 3 vezes maior do que o nosso. Em apenas 30 anos, eles são um país extremamente rico. E eles têm uma produção de alguma coisa. Eles produzem muita tecnologia, né? É o primeiro país do mundo a ter residência digital. Então, você não mora na Estônia, mas você quer ter uma empresa na Estônia e você quer absorver todo aquele meio ambiente corporativo da União Europeia. E você consegue fazer isso digitalmente, aplicando por uma residência digital na Estônia. Foi o primeiro país que fez isso. Eles foram o primeiro país do bloco soviético, antigo bloco soviético, a entrar para a União Europeia. E eles têm o nível de desenvolvimento que eles criaram lá foi absurdo. Começou a trazer dinheiro de fora, né? Investimento estrangeiro. Então, são exemplos muito interessantes que a gente tem. Claro que a Estônia é um país muito pequeno, diferente do Brasil. Mas você tem hoje o Brasil numa posição muito baixa em termos de liberdade econômica. Então, para você conseguir chegar... Claro que tem coisas que talvez não dessem certo no Brasil, porque é diferente. Mas uma coisa que daria certo seria federalizar
o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Cada estado ter tem a sua liberdade. Exato, porque é diferente a necessidade do Amazonas e do Rio Grande do Sul. O país é um país continental, Exato. é muito grande, você tem muitas coisas envolvidas ali. Então, pegar as coisas que deram certo nesses países e observar o que deu errado é fundamental para a gente conseguir ir para algum lugar que faça sentido, porque, no fim, o objetivo nosso é que as pessoas prosperem, ganhem mais dinheiro, que o país fique mais rico, que a pobreza diminua ou seja extirpada. E não existe como fazer isso sem liberdade econômica.